Glória a Deus. Salve os irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós estamos alegres nesta noite porque está escrito: alegrei-me quando me disser, vamos à casa do Senhor. Aleluia. E essa alegria, o Espírito Santo, Ele coloca no nosso coração, na nossa vida. Eu queria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 7. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus nesta noite. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. E o tema desta mensagem é: vença orando e adorando. Alabadacalaçuia. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muitos seus efeitos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. A epígrafe fala: o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. Glória a Deus. Diz assim, versículo 1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha se enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoravam e louvavam ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra lida nesta noite. Te louvamos, Espírito Santo, pela oportunidade de estarmos diante de um Deus tão poderoso. Um Deus que vela sobre a tua palavra e a faz cumprir. E está escrito que bem-aventurado é o homem, é a mulher que põe no Senhor a sua confiança. Que nesta noite o Espírito que opera tanto no querer como também no efetuar possa atingir os corações nesta noite. Aquele que ouvir esta palavra, ele possa ser renovado, restaurado, porque a Bíblia em si, ela se renova a cada manhã, porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Ela é a causa de nós não sermos consumidos, mas que a palavra nesta noite, ela atinge o alvo a qual o Senhor tem para esses corações. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E você pode dizer amém, se assente adorando e exaltando ao Senhor, orando a Deus, buscando a presença de Deus, porque Deus conhece a necessidade de cada um. Deus conhece aquilo que nós estamos precisando, desejando, aquilo a qual nós temos perdido batalha de alguma forma com o inimigo. Às vezes coloca dardos e lança dardos inflamados para que nós possamos parar o propósito. E Deus me deu esse tema: vença orando e adorando. Porque são duas palavras, pastor Carlos, que o inimigo tenta tirar da vida do cristão: a oração e a adoração. Vou começar dizendo de Jó. A Bíblia diz que Jó tinha 10 filhos. Jó perdeu os 10 filhos. Jó veio sobre ele uma enfermidade. E a Bíblia diz que Jó rapou a cabeça e desceu o pó e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória! E a Bíblia diz que Jó adorou durante a sua prova. E a Bíblia diz que no final do livro de Jó, Deus acrescentou filhos para Jó. Deus lhe devolveu tudo que Jó perdeu, porque Jó permaneceu
permaneceu orando e adorando. Diga para você: eu preciso orar e preciso adorar o Senhor, não importa a circunstância. Eu orando a Deus, buscando ao Senhor, e Deus me deu esta palavra de 2 Crônicas 7. No primeiro versículo, diz assim: acabando Salomão de orar. Salomão foi um homem que Deus o escolheu, Deus deu autoridade, deu sabedoria, deu tanta coisa boa para Salomão, e nós vemos que Salomão começou uma boa carreira, mas terminou mal, porque escolheu terminar mal. Paulo diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? Angústia, perseguição, perigo, espada. O que nos pode nos afastar do amor de Cristo? Estamos num tempo tão difícil que a igreja está adormecida, e Paulo diz: desperta tu que dorme e levanta entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Tudo que você ora e você coloca na mão de Deus, há uma resposta. Talvez não é a resposta que nós desenhamos e nem é no nosso tempo, mas a Bíblia diz que a palavra que sai da boca de Deus não volte para ele vazia. Antes ela vai e cumpre o propósito na qual ela tem sido enviada. Salomão era um homem, pastor Carlos, que uma certa vez ele orou a Deus e pediu a Deus sabedoria. Oh glória! E Deus: Salomão, te darei sabedoria, nem a outro homem na terra será tão sábio como você. Aí eu costumo dizer que a Bíblia diz assim: eis que eu ponho diante de vós bênção e maldição. Escolha tu que a bênção, para que vivas tu e a tua semente. Então é interessante, igreja, não é como se começa, é como se termina. Quando nós aceitamos a Cristo, nós queremos batismo com o Espírito Santo, nós queremos subir ao monte, nós queremos participar de vigília, de oração, mas quando nós crescemos, nós achamos que não precisa de tanta coisa mais, e nós paramos no meio do caminho. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz de uma mulher, pastor Carlos, que ela olhou, viu Eliseu passando, e Sunem viu Eliseu passando, ela chamou o marido e disse: observaste este homem que passa, ele é um santo homem de Deus, oh glória, fazemos para ele um quarto, oh glória, colocaremos para ele uma mesa, uma cadeira, uma cama, um candeeiro, para que quando ele vier a Sunem tenha um lugar de descanso, oh glória. E a Bíblia diz que o homem de Deus, recebendo este carinho, recebendo este cuidado daquela mulher, a Bíblia diz que ela era uma mulher rica, mas ela tinha, pastor Carlos, não vou dizer deficiência, ela não tinha filhos. E a Bíblia diz que Eliseu perguntou: Geazi, o que nós podemos fazer para agradecer este ato de cuidado, de amor que esta mulher tem dado por nós? A Geazi disse: ela não tem filhos. Aí Eliseu profetizou para ela, pastor Carlos, um filho. Disse: ao tempo determinado tu abraçarás um filho. E a profecia se cumpriu. Mas cheirosa, as lutas e a provação é no caminho. É no caminho que a adversidade vem, os dias mal vêm, as batalhas vêm, e nós precisamos não apartar da nossa agenda a oração. Não podemos apartar da nossa vida a adoração. Adorar no tempo e fora do tempo. E a Bíblia diz que se cumprindo os dias, verdadeiramente o menino nasceu. Mas passando dias, a Bíblia diz que o menino estava no campo com seu pai. Ele sentiu uma dor de cabeça e o pai levou para a mãe. E a mãe esteve com ele até o meu dia sobre os teus joelhos, e ele morreu. Estou pregando nesta noite que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Tu vai vencer a sua batalha não olhando para a luta, olhando para Jesus, entrando no teu quarto, fechando a porta e colocando tudo no altar de Deus e adorando ao Senhor em espírito e em verdade. A Bíblia diz que ao meio-dia o menino morreu, pastora. E a Bíblia diz que a mulher disse ao marido: eu vou até Eliseu.
E o marido perguntou, mulher, não é lua nova? O que tu vai fazer lá? A mulher disse, eu vou até ao homem de Deus. Crente para vencer batalha precisa ter propósito. Ele não foge da luta, ele enfrenta a luta orando, adorando e jejuando, e a vitória é certa. Oh glória! A Bíblia diz, pastor Carlos Alberto, que ela foi. Só que a Bíblia diz que ela disse para o seu moço, não detém com ninguém no caminho. E a Bíblia diz que quando ela foi de lá do monte, Eliseu vistou e disse, Geazi, desce lá. E pergunta para a mulher se vai bem com a sua casa, se vai bem com teu marido e se vai bem com teu filho. O que eu entendo com isso? Deus conhece a tua dor. Deus conhece o nível do seu problema. Deus conhece a tua dificuldade. Deus está esperando o seu levantar na adoração, na oração, na perseverança e crer. Porque está escrito no livro dos Hebreus, aquele que aproxima de Cristo precisa crer, oh glória, que Ele existe e é galardoador daquele que o busca. Se você busca o Pai Espírito em verdade, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Interessante, pastor Carlos Alberto, que quando Geazi chega e pergunta para a mulher diz, vai tudo bem. Que fé é essa? Que o filho está morto sobre a cama do homem de Deus, e aquela mulher chega perto de Geazi e diz, vai tudo bem. Interessante mais ainda, que a pergunta de Eliseu, para que Geazi perguntasse se estava bem com seu marido, com seu filho, com a sua casa. Diga para você, Deus conhece a minha situação. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Nada cheirosa é por acaso. Tudo está no domínio de Deus. A Bíblia diz, mas o Salmo 139 fala que a mão de Deus, Salmo 109, versículo 5, a mão de Deus me cerca por detrás e por diante. Oh glória! Não há momento que você pense em Deus e Ele está tão longe. A Bíblia diz que o anjo de Deus acampa ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. E a Bíblia diz que a oração, ela traz milagre. A oração traz adoração. Pastor, eu não consigo adorar. Comece a orar e Deus vai encher a tua casa de glória. Ele vai encher o teu eu, Ele vai encher o teu emocional, o seu psicológico. Esse sentimento de solidão, esse sentimento que te aperta, a oração vai quebrar e você vai adorar. E a Bíblia diz que Eliseu de Geazi, desce com ela. Oh glória, desce com ela. Vai lá, Geazi, coloca o bordão sobre o menino. Geazi foi, não aconteceu nada. Ele chega, Eliseu, fui lá, obedeci, não aconteceu nada. Porque não foi Geazi que profetizou, foi o homem de Deus chamado Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu chega lá embaixo, ora, coloca sobre-se o menino, e o menino volta, e ele devolve àquela mulher o seu filho com vida. Esse é o Deus, Valério. Quando a senhora ora, Ele dá livramento. Quando eu adoro, Ele faz o impossível. Quando eu obedeço, Ele traz à existência aquilo que não existe, mas você precisa acabar o que você começou. Oh glória. O que é isso, pastora? Paulo diz, pastor, que quando eu aceito a Cristo, não vive mais eu, Cristo que vive em mim. O Cristo não tem mais a sua vontade. A nossa vontade é aliado com a palavra, é aliado com a vontade de Deus, é aliado com aquilo que Deus tem preparado para mim. E está escrito na palavra, o que Ele prepara para mim é bom, perfeito e agradável. Eu estava conversando com uma irmã essa semana e disse, irmã, está escrito na Bíblia, Romanos, capítulo 8, não me falha a memória, 12, não vos conformeis com este mundo, 12. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você compreenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu não estou na vontade, eu estou sujeito à condenação. Não há dois caminhos que levam ao céu. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há atalhos, não há encruzilhada, nada que nos leva ao céu. Somente o Cristo, por Ele é o caminho,
a verdade e a vida. Aí Salomão, terminando de orar, a casa encheu da glória de Deus. Eu quero contar uma experiência semana que eu tive para você. Semana, os filhos não sabem o que eu estou querendo da minha igreja, filha. Que eles parem de olhar para o terreno e olhem para cima. Parar de olhar o problema que está aqui na terra e olhar e se apegar nas coisas que são lá de cima. Paulo diz em Colossenses: pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado. É lá de cima, o véu já foi rasgado, você tem um livre acesso a Ele. Ele diz: meu filho, eu quero que a minha igreja, ela olhe para mim, se agarre em mim e pare de olhar para a terra, por as coisas que estão em volta. Não embaraceis com o negócio dessa vida. Nós se apegamos, irmão, no nosso problema. Nós apegamos no problema dos outros. Nós apegamos que o mundo está acontecendo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no poder do maligno. Temos que olhar para cima, olhar para frente, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus dizendo para mim e para você com carinho: para de pensar só na terra e olhe um pouco para o céu, olhe para as coisas que tem lá em cima. Quando o diabo vir tentar te fracassar, te fazer desanimar, você olha para o céu, você lembra assim: eu sou peregrino aqui, eu estou aqui de passagem. Eu sei que a nova Jerusalém está preparada para mim. Aleluia. Porque se você ver glória, pastor Carlos, se você tem milagre quando você termina o seu propósito. Tem gente que começa muito bem, mas para. Quer fazer uma dieta, passa uma semana comendo alface, mas depois o resto do ano é comendo hambúrguer e tudo que faz engordar. Porque é mais fácil desistir. É mais fácil parar do que insistir. E a Bíblia diz que Salomão, ele terminando de orar, a Bíblia diz que a casa, ó glória, a casa encheu da glória de Deus. Eu já tive experiência com isso, irmão. De estarmos orando, noivo, eu, pastor, orando na minha casa, e orando, e orando, e orando, e orando, e o meu irmão chegou na sala, crente também, chegou na casa e disse: mãe, eu não posso entrar, porque eu sinto uma glória envolvendo casa Solange, que eu não consigo nem penetrar. Isso é para aquele que crê, aquele que busca, aquele que ora. Ele pede: eu quero sinais, a Bíblia, os sinais seguirão aqueles que creem. Se nós começarmos aqui a orar da glória a Deus, aleluia, essa casa treme. Já tem pessoas, irmão, que entrou aqui no nosso meio e disse: pastor, eu estava orando com o Senhor e a minha cadeira balançou, oh glória, porque onde é um adorador, o Espírito Santo se inclina para ouvir o nosso clamor. E a Bíblia diz que os sacerdotes, pastor Carlos, não podiam entrar na casa, porque a glória do Senhor tinha enchido aquele ambiente. E a Bíblia nos diz no versículo 3 que todos os filhos de Israel, vendo descer a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se o rosto na terra, sob o pavimento, e adoravam e louvavam o Senhor, porque diziam: porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Oh glória! Nós precisamos adorar quando vemos os sinais de Deus. Nós vamos nos encurvar. Nós estamos vivendo uma era de homens e mulheres que eles querem aparecer. Eu quero ser. E Deus está procurando um verdadeiro adorador que adora e que ora. Aquele que pergunta para Deus: Senhor, o que eu estou fazendo na sua obra? O que tu queres que eu faça? Adorar a Deus sob toda circunstância. Adorar quando tem, quando não tem. Adorar quando tem vontade, quando não tem. Ser um instrumento. Louvamos aqui. Eu quero ser um vaso, mas quando o oleiro começa a te amassar, você para. Eu quero ser um vaso na tua mão, oleiro. E quando o oleiro começa a tirar a pareba do seu corpo, quando o Espírito Santo começa a limpar e te mostrar o que você tem sido, o que ele quer fazer, a gente fica paralisado. Já não quero mais ser vaso. Eu quero ficar na minha. Deus não chamou ninguém para ficar na dele. Deus chamou para ser adorador. Deus chamou para ser instrumento, testemunha dele na Judéia, Jerusalém, até os confins da terra. Quando os filhos de Israel viram a glória
prostraram com o rosto e começaram a adorar o Senhor. Oh glória! Precisamos voltar ao início de tudo. O início, pastor Carlos, que nós dobrávamos o joelho, nós não pedia, nós só adorávamos. Nós só agradecia a Deus por tudo, pelo arroz, pelo feijão, agradecia a Deus por levantar e abrir os nossos olhos, agradeciam a Deus pela luta. Nós vemos aquele tipo de crente que adorava a Deus pela luta. Muito obrigado pela luta, porque a Bíblia diz que a luta tudo passa, sua palavra Deus permanece para sempre. A luta não é eterna, ela vai ter que passar. E eles adoravam. E tem um versículo da Bíblia que nós falamos muito, mencionamos muito, eu sou uma delas, que é o versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e converter dos maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Por que nós estamos vivendo uma geração de crentes que só dão glória cheirosa se estiver recebendo alguma coisa de Deus? Só consegue dar glória a Deus se o salário do mês vier com aumento. Só consegue dar glória a Deus se eu conseguir comprar aquele vestido que eu vi lá e nem consigo mais dormir por causa do vestido. Adorar a Deus quando não se quer nada, só adorá-lo porque Ele é digno de toda honra. Não há ninguém, irmão, que adore a Deus, que se humilhe, que desce na presença de Deus, que fique sem resposta, sem contentamento. Paulo insiste em dizer em Filipenses 4, regozijai-vos sempre. Ele fala outra vez, e eu te digo, regozijai-vos sempre. Segue a paz com todos. A paz que excede o entendimento guardará o teu coração e a sua mente. Tem gente que pensa, não, eu estou com a mente tão esquecida, a minha família toda, ela morre de isquemia, tem lapso de memória. Não, você tem a mente de Cristo, oh glória. A tua mente é para guardar a palavra de Deus. A tua mente é para dizer a palavra, esconder e falar a palavra. Isso mesmo, cheiroso, coloca a mão na cabeça mesmo, diga: a minha mente, alabadacaia sébia, é uma mente de Cristo. Aleluia. Sabe por quê, Valéria? Porque quando eu passei meu processo, o diabo dizia: as suas irmãs morreram de câncer e você vai morrer de câncer também. Mas eu dizia: a maldição foi quebrada, alabadacara súria. O meu Deus é Deus que se levanta para desfazer a obra do diabo. Oh glória! Você precisa tomar o que é seu por direito. Você precisa parar de se conformar, porque o outro foi assim, você não vai ser assim. Porque Deus se levanta, alabaia, dabadacala súria. E Ele diz aqui na palavra de Deus que se você ouve, humilha e busca. Cristão que coloca, pastor Carlos, se humilhar. Irmão, não se humilhar debaixo do seu patrão para pagar você mais, não. Não é se humilhar por alguém que não merece glórias, mas diante de Deus. Aleluia. Se você se humilha, ora e busca, oh glória, e se converte. Porque tem muita gente que ora, busca, mas continua no mesmo pecadinho de estimação. E as bênçãos estão todas retidas. E o versículo de número 15, olha para você ver. Quando você faz isso, pastor, o que acontece comigo? Está escrito no versículo 15. Agora estão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Oh glória! Porque agora eu escolhi, santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos meus olhos, o meu coração, todos os dias. Pastor, eu posso orar em casa? Você deve. Mas aqui, junto, Ele escolheu este lugar. Aleluia. Santificou para ouvir a nossa oração. Glória. Eu oro no meu quarto. Eu oro na minha caverna, que é a minha cozinha. Mas eu oro aqui na igreja.
Aleluia. Eu faço propósito aqui na igreja, porque aqui está fixo o olhar do Senhor e os olhos estão olhando. Ele está contemplando. Então, pastora, quando eu faço essas coisas, os olhos dele estão fixos. Fixo. Aleluia. Aí você pode falar, não, pastora, mas o jejum, eu oro na minha casa. Você precisa orar. Mas eu preciso dizer que a casa de Deus está te esperando. Ana está num conflito familiar de muito tempo. Penina a irritava, porque ela estava estéril, porque Deus tinha feito ela assim. Olha que Deus é esse. A oração muda a história. Irmão, eu sou um fruto de milagre. Eu não podia ter filho, meu útero é baixo, Deus me deu 4 filhos. O diabo falou que eu não ia casar, eu casei. O diabo tentou várias e várias vezes, mas em todas elas, até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que os olhos deles estão percorrendo a terra, o Salmo 34. Os olhos de Deus percorrem toda a terra. Então quando você ora, aí você pensa, não, pastora, mas eu fico tão desanimada, eu estou sentindo um pouco fraca. Tá, vou te dar uma palavra nessa noite. Com Cristo, mesmo fraco, você está forte. Aleluia. Paulo diz, quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Aleluia. Hoje, quando eu saí com o pastor, Valério, eu entrei num lugar que eu já entrei lá com um caroço no pescoço, eu olhava no espelho, eu sentia angústia. Hoje eu entrei lá, eu pude olhar no espelho e falar que a marca da minha promessa. Ô glória, já não tem nada mais aqui. Eu posso andar de cabeça erguida. Porque a oração não te impede de passar no vale. Mas ela é uma couraça que te fortalece para você vencer. Efésios 6:10. A armadura de Deus completa. Aleluia. Porque quando vier o dia mau, pastor, o que acontece comigo? Eu fico firme. Oh glória, eu sei em quem eu tenho crido. Abra sua Bíblia comigo aí rapidamente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41, nos fala que Elias endrobou os seus joelhos e ele orou. Eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia, ela, todas as vezes que eu estou desanimada, eu começo a ler a Bíblia e a Bíblia traz para mim esperança. Porque a Bíblia diz assim, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A palavra nos coloca numa posição de vencedor em todos os nossos momentos da nossa vida. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruídos de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos, oh glória, e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha-se ao teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Ele dobrou o joelho e buscou quem? A Deus. Ele orou, humilhou e Deus deu sinal. Você precisa parar de se esconder com mimimi. O que é isso, pastora? Eu estou fraca. Estou tão desanimado, pastor. Ele é a sua força. A Bíblia diz o salmista que se eu durmo, levanto. É porque ele tem me guardado. Abra sua Bíblia rápido, Jonas capítulo 3, versículo 6. Eu vou adiantar aqui. Quando Deus dá uma missão para Jonas ir pregar a Nínive, todos nós conhecemos o texto que ele fugiu.
Certo? Jonas 3, 6. E a Bíblia diz que quando ele escondeu no caso do navio, Deus enviou aquela tempestade, nós sabemos, e ele entrou na posição que Deus queria. E ele levantou e foi pregar. Olha o que diz o versículo 6. Por essa palavra chegou o rei de Nínive e levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e se assentou sobre a cisa. Ele o quê? Ele se humilhou e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Oh glória! Quem sabe, e se voltará Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras dele, como se converter dos maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria. Entende? Quando chegou ao ouvido do rei que Deus ia destruir a Nínive, ele se humilhou, tirou as vestes reais. Tem hora, irmão, nós temos que tirar as nossas hipocrisia. Nós temos que tirar o nosso eu. Nós temos que tirar o controle, eu domino tudo, ninguém me manda. Tem que tirar isso. Para que Deus mude a sentença da sua vida, da sua situação. O controle está na mão de Deus, mas nós precisamos declarar que nós arrependemos dos nossos atos. Como o pastor sempre diz, nós não somos merecedores de nada. É a misericórdia de Deus que nos abrange, que nos acolhe. Esse testemunho que ele disse aí, isso tem que estar no nosso coração, esperando Jesus a qualquer momento, não nos conformando com este mundo aqui. Mas quando a palavra vier ao nosso ouvido, sobre o nosso erro, sobre a sentença de Deus está querendo, nós viemos nos arrepender. Já imaginou, pastor Carlos, alguém passando naquela cidade e todo mundo coberto com pão de saco? Que chamada de atenção, hein? O povo passando e vendo os animais cobertos, todo mundo coberto. O rei tirou a sua autoridade, as suas vestes, se arrependeu e disse: misericórdia, vamos orar a cidade, vamos clamar, quem sabe? Oh glória, Deus se arrepende. Alabada calassúria. Quem sabe? Deus não vai mudar a direção, vai nos dar a oportunidade. Só Ele pode mudar a estação. Só Ele pode mudar a nossa situação. Só Ele pode mudar a palavra na boca do homem. Só Ele pode, pastor Carlos, fazer o impossível tornar possível. Mas nós precisamos arrepender e converter. Oh glória. Irmãos, a gente se converte todo dia. Todo dia o crente, ele se converte. E nós precisamos entrar da vontade de Deus. A Bíblia nos diz, pastor Carlos, em primeiro, não precisa abrir, Samuel capítulo 30. Davi estava na batalha, quando ele chega, Ziglag foi tomada. Tinha botado fogo em tudo. Tinha levado as mulheres de Davi, as mulheres dos homens, a família dos homens que estavam com Davi. Mas a Bíblia diz que Davi se angustiou. Ele angustiou até e chorou até não lhe faltar, até lhe faltar força. Mas a Bíblia diz que ele se esforçou
no Senhor. Cada vez que eu e você entregamos o nosso controle e falamos com Deus, consultamos, me ajuda, me socorre, o que é que eu devo fazer? Ele vai te dar a direção certa. Eu estava no monte um dia. Eu digo porque eu vivi, e que eu conto eu vivi. Eu estava no monte, o pastor mancando a perna. Eu disse, Senhor, não tem plano de saúde, tem plano de Jesus. Esse homem está com 48 anos, está mancando igual um velho de 100 anos. O Senhor me conhece. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Não tenho vergonha de declarar que eu dependo do Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode lhe curá-lo. Mas se o Senhor quiser também, Senhor, o Senhor me fala algo para ele ficar livre disso. Nós achávamos que era um tênis. E o Senhor me deu o nome de um remédio. E na hora eu falei, pastor, anota o nome, remédio tal. O pastor correu lá e anotou. Descemos do monte, fomos lá e compramos o remédio. A dor sumiu. Sabe por quê? Porque Deus conhece a senhora. Foi Ele que te formou. Ele conhece cada célula do seu corpo. Cada coisa que você tem dentro, você nem conhece. Ele sabe. Tudo. Ele te dá o endereço certo, dá a coisa certa para que você venha fazer. Quando Ezequias foi curado, Isaías 38, que virou o rosto para a parede e orou, Deus mandou, traga passos de figo e passa na ferida. Ainda que ele acrescentou 15 anos de vida para Ezequias, ainda deu a receita da pasta de figo para que colocasse na sua ferida. Esse é o seu Deus. Aleluia. Que quando você ora, Ele muda a sua história. Aleluia. No livro de Reis, quando ele desafia os profetas de Baal, ele deixou que os profetas de Baal rasgassem os seus corpos, dançava, clamava, e Elias disse, clama mais alto. Talvez ele saiu de casa, não está em casa. E a Bíblia diz que quando eles fizeram todos os seus argumentos, e não teve nenhuma resposta, aí Eliseu disse, chegai-vos a mim. E sabe o que me chama a atenção? Ele fala assim, pastor Carlos, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Oh, glória. E Deus, lhe respondeu. Eu costumo dizer, nós crente, temos que ter crédito com Deus. Tudo é possível, cheiroso aquele que crê. Ele é o Deus das causas impossíveis. Eu falei com o Senhor este ano, dos 50 anos, eu quero viver o melhor outubro da minha vida. Eu estou vivendo o melhor outubro. Tu tem com medo? Tô querendo ir lá, acaba. Está sendo tão bom. Porque Deus, ele espera que nós declaramos para Ele o que nós estamos precisando. O segredo do nosso coração tem que ser revelado para Ele. E Ele está fazendo isso. Para nós terminarmos, 2 Crônicas, capítulo 15. Eu quero que você abra, porque esse versículo ele vai renovar a sua força. Ele vai te fortalecer para essa semana você começar mais vitoriosa. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo de número 7. Recebi muitos elogios, né? Eu sou uma mulher de 50 anos, enxuta. Ô, glória! É verdade, olha. Tem que ser, ué. Você vai puxar sardinha para os outros, você não vai? Pois é, mas as bocas estão dizendo aí que nós estamos bem na fita, porque Deus, Ele é o Deus que faz nova todas as coisas. Versículo 7 diz assim, olha. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Vamos ler de novo? Que é forte. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos,
porque a vossa obra tem uma recompensa. Oh, glória. Tem uma recompensa. Oh, glória. Ganhei tantos presentes. Oh, glória. Convites. Fui tomar sorvetinho. Que delícia. Oh, glória. Porque Deus é bom em todo tempo. Termina o que você parou. Antigamente, pastor, eu conseguia orar. Volte a orar mais ainda. Eu parei, pastor. Tem uma coisa, irmão, que os crentes parou de ter sede. Pergunta o quê? Culto de ensinamento. Todo mundo gostava de aprender a palavra. Hoje em dia eu já sei. Já sei que vai terminar. Tem até um versículo que a ele fala, eu sei. Tudo vai terminar bem. Mas até chegar lá. Né? Vamos voltar ao início de tudo? Vamos ter prazer na oração. Eu quero que esse seja o tema da nossa mensagem de hoje. A oração e a adoração. Que Deus possa abençoar você. Você que vai ouvir essa mensagem, compartilhe. Ouve com atenção a palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Não ouve a mensagem meia hora, 15 minutos, não. Porque você ouve o TikTok falando palhaçada, mais de uma hora. Dê uma chance para a palavra. Ouça a palavra. Compartilhe a palavra. E outra coisa, pergunte a Deus quem é a pastora Solange e o pastor Carlos. Deus vai te mostrar quem nós somos. Eu falei para o irmão um dia, nós não somos lobo, nós somos ovelha. Ovelha cuidando de ovelha. Amém? Fique de pé comigo. Então compartilhe as nossas mensagens. Deixa o joinha. Conta o testemunho, pastora. Eu ouvi a oração que Deus abençoou. Porque Deus é assim. Ele só quer que a gente ora. E quando você vê um milagre, glorifica o Senhor. Diga para ele, Senhor, eu não sou digna. Mas o Senhor fez. E por isso estou alegre. Davi tinha todos os motivos do mundo, igreja, para poder desistir, porque ele estava fazendo batalhas de Deus. E quando ele chega, a Ziglag estava destruída. Mas ele se esforçou no Senhor e perguntou a Deus, poderei perseguir meu inimigo? E Deus disse, pode ir, Davi, porque eu sou contigo. Você não está só nesta noite. Espírito Santo, nós te louvamos esta noite por esta palavra. Nos dê desejo de sermos adoradores. Nos ajude a orar no tempo, fora do tempo, com vontade e sem vontade. Porque está escrito na tua palavra, se mostrares frouxo no dia da peleja, pouco será a sua força. Aleluia. E nós estamos aqui nesta noite, porque nós acreditamos no poder da oração. Aleluia. Nós acreditamos neste Deus que é invisível, porém real. E eu te louvo nesta noite. Por cada irmão que está aqui nesta noite, cada irmã que tendo pouca força, não negaste o teu nome, Senhor. Mas que esta palavra nesta noite, que quando os meus irmãos e as minhas irmãs saírem daqui, não estão saindo da tua presença, mas que o inimigo não arrebate a palavra do coração, mas que possamos ser ouvintes e praticante desta palavra. Aleluia. Espírito Santo, eu oro nesta noite. Eu agradeço nesta noite por tudo. Que Deus possa abençoar todos os inscritos do nosso canal. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Que você possa receber desta terra tão fértil o teu milagre tão esperado, que é a palavra de Deus que renova a cada manhã. É o que eu oro nesta noite. Te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. E você pode dizer amém. Amém. Graças a Deus.